Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O de sempre, hein? Dá aquela olhada na descrição do vídeo que tem link para um monte de gente, os apoiadores aqui do canal, a Canon do Brasil, a Sigma Distribuidora, a comunidade de financiamento coletivo aqui do canal junto ao Apoia-se, apoia.se/Armando Vernalha, e também o meu site, que é o vernalha.com.br. Também dá uma chegada lá no meu Instagram, Armando Vernalha Júnior. Me acha lá, só pôr meu nome no Instagram que você me acha. Tem um monte de foto lá. Hoje eu vou contar uma história diferente para vocês. Esse é um vídeo mais pessoal, ok? Não é um vídeo sobre técnicas fotográficas, é um vídeo um pouquinho sobre a minha história, porque eu acho um pouco curioso. Eu vejo algumas pessoas hoje em dia falando assim, eu quero ser fotógrafo. Mas eu vejo adolescente vem num curso meu ou numa palestra, 12, 13 anos, já teve caso de adolescente junto com a mãe, junto com o pai, porque quero ser fotógrafo. Eu confesso para vocês, gente, que eu tenho uma certa inveja quando eu vejo isso, porque eu nunca quis ser fotógrafo, eu nunca tive esse plano, eu nunca desejei ser um profissional do mundo das imagens. Não era algo que eu tinha planejado na minha vida, não fazia parte dos meus sonhos de infância ou de adolescência. Mas de alguma forma a vida se encaminhou para que fosse assim. Então eu resolvi contar um pouco essa história para vocês, porque é no mínimo curioso. Eu não sei de vocês, você hoje que é fotógrafo, né? Você já queria ser, você teve esse sonho ou não, ou as coisas se encaminharam para que você acabasse se tornando um. Tem uma coisa que eu já disse, tinha uma época que eu usava mais essa frase, faz um tempo que eu não falo, eu lembrei dela agora, que na verdade eu não escolhi a fotografia, parece que a fotografia me escolheu, porque foi assim que as coisas aconteceram. Eu quando era criança, garoto mesmo, 5, 7, 10 anos de idade, eu queria ser astronauta. Criança sonha, né? Criança não sabe que naquele momento não existia nenhum astronauta brasileiro, se a gente falar hoje tem um só. Não existe programa espacial brasileiro, né? Não tem financiamento para ciências no Brasil. O Brasil é um país vergonhoso no sentido de investimento científico. A gente tem isenção de impostos para questões místicas diversas, mas não tem isenção de imposto para desenvolvimento científico para uma escola, por exemplo. Mas eu, com 10 anos de idade, eu queria ser astronauta. Eu tinha um livro sobre foguetes e eu já tinha decorado, eu li de alto a baixo, eu sabia a diferença entre combustível líquido e combustível sólido, como funcionavam os foguetes que levavam lá os ônibus espaciais, como era o foguete que levou o homem à lua. Sabia tudo isso aí e queria muito isso. Pouquinho de maturidade adiante, eu já sabia que era impossível. E não é que assim, nossa, hoje em dia se você tiver muita condição financeira de ter o melhor dos estudos, ainda assim vai ser difícil você ser astronauta. Mas já existem astronautas chineses, italianos, franceses, alemães, né? Naquela época você tinha russos e americanos, e eu garanto que os Estados Unidos não deixavam muita gente de outros países entrarem no seu programa espacial, e os russos a mesma coisa. Então, não rolava. Aí eu podia me aproximar um pouco dessa ideia e ser piloto de avião. Foi aquilo que com uns 13, 14 anos eu concluí que ia ser, já que não era para ser astronauta, primeira frustração de vida, astronauta não vai rolar, vamos ser piloto de avião. Então quando eu terminei aquilo que na época chamava a 8ª série, hoje seria o último ano do primeiro grau, primeiro ciclo, eu sei lá como é que chama hoje, essa fase escolar chamava 8ª série. Nada que o Google não resolva para alguém que tiver a curiosidade. Mas tinha 14 anos, terminei a 8ª série e me matriculei num cursinho preparatório para a escola preparatória de cadetes do ar, a EPICAR, que era a escola da Força Aérea Brasileira. Mas sabe que azar pouco é bobagem, né? Então eu estudei o ano inteiro para passar na prova da escola de cadetes da Força Aérea. E o Collor fechou a escola, né? A EPICAR passou 2 ou 3 anos sem ter o exame de admissão, porque o Collor simplesmente decidiu que a escola seria fechada. Este grande estadista que já nos governou aí. Contenção de custos, sei lá o que foi. O Brasil de tantos em tantos entra numa crise medonha qualquer que seja, né? E os investimentos em estudo, em preparação, vão para o brejo. E aí eu com 14, 15 anos de idade, mais uma frustração na vida, perdi um ano inteiro estudando por uma prova que simplesmente não iria existir. O
que eu faço nessa altura? Bom, não vou ser astronauta, não vou ser piloto. Uma coisa que eu gostava eram videogames. Eu já tinha cutucado uma câmera fotográfica nessa época, já. Meu pai tinha uma câmera e eu já tinha cutucado na câmera, já tinha feito alguma foto. Pensava nisso como ideal de vida ou profissão? Não. Era um brinquedo, era uma coisa que ok, é legal fazer foto. Não tinha nenhuma pretensão relacionada a isso. E eu gostava de videogame. Então pensei, tá bom, já que eu estudei pra caramba, eu vou fazer o vestibulinho, né, que era o vestibular de segundo grau, para uma escola técnica de processamento de dados. E assim, com essa ideia em mente de me tornar um criador de games, eu fui parar na Escola Técnica Federal de São Paulo, que era aquela mais difícil que tinha para entrar, mas se eu estava me preparando para a escola militar, eu conseguia entrar em praticamente qualquer coisa. Eu passei muito bem na Federal. E lá eu fui descobrir que quem estudasse processamento de dados não ia programar videogames, ia talvez, com sorte, programar um sistema bancário, um sistema contábil ou algo assim. Aprender a programar COBOL, C++, Pascal, Assembler, linguagem de máquina. Então, eu não sei se eu era um moleque à frente do meu tempo, porque eu era um brasileiro querendo ser astronauta, ou um baixinho de 1,65 querendo ser piloto militar, que é algo que talvez também não rolasse. E querer ser programador de videogames quando não existia uma indústria nacional de games. Então a demanda informática brasileira era para sistemas empresariais. Não existia nem direito à automação de máquinas com sistemas feitos no Brasil. O que a gente tinha mesmo é sistema de controle de banco de dados para banco. Esse tipo de coisa. Então, triplamente frustrado, eu precisava fazer alguma outra coisa. Foi nessa época da vida que eu comecei a tocar. Então, me tornei baterista nesse momento da vida, então com 15 para 16 anos de idade. E também comecei a me interessar mais pela fotografia, e foi quando eu fiz os primeiros cursinhos de foto. Ganhei uma câmera Zenith XP12 e com ela fiz os meus primeiros cliques com maiores pretensões. A arte, ela abraça todos os frustrados, né, gente? Se você olhar na história de vários artistas ao longo, músicos, atores, cineastas, fotógrafos, designers, pintores, ilustradores, você vai achar um bando de frustrado. Não deu certo em nada, não sei o que, e foi parar nas artes. Era um revoltado socialmente, foi parar nas artes. Era eu, né? Esse era o meu retrato nesse momento. Um moleque de cabelo comprido que só ia em show de heavy metal e que definitivamente tinha certeza que não seria astronauta, não seria piloto, não seria programador de sistemas bancários. Eu realmente ia bem nas matérias, estudava, mas eu realmente detestava. E aí eu comecei a fazer duas coisas que eram fotografia e música, duas atividades que me interessavam, que eu achava bacanas e que não tinha nunca na vida pensado nelas como hipóteses profissionais, mas a essa altura, chegando aos 17, 18 anos de idade, era o que eu tinha em mãos, então é o que eu comecei a fazer. Também ocupava tempo e ganhava algum dinheiro dando aula de informática, tanto em pequenas escolas, essas escolinhas de bairro que tem de informática, como aulas particulares. Trabalhei como arte finalista numa gráfica, que é onde eu me meti mais com design, diagramação e fotografia. E dessas experiências iniciais, então, você vê que eu comecei a dar aula já no tempo de informática, então eu dou aula há muitos anos mesmo, né? Tem quase 30 anos que eu dou aula. E por aí, quase 30, uns 27, 28. Então, assim, eu nunca planejei ser fotógrafo. E entre a fotografia e a música, eu tenho que confessar para vocês que eu preferia a música. Eu achava que eu ia me divertir mais se eu conseguisse ser um músico profissional do que um fotógrafo profissional. Mas acontece que a fotografia deu dinheiro antes. Aconteceram alguns eventos, alguns retratos, algumas coisas para fotografar. E aí a fotografia gerou um benefício financeiro, enquanto a música só tirava dinheiro. Ainda gostando de heavy metal, de novo no Brasil, era pedir para as coisas não darem realmente dinheiro. Então, nesse momento da vida, gente, o que eu posso dizer, sei lá, se tem uma moral para minha história, porque aí vão pensar que tantos anos depois estou eu aqui. Eu fui fazer faculdade de publicidade, por exemplo, porque era a única faculdade que absorvia as duas coisas que eu gostava de fazer, música e fotografia.
Eu não fui fazer, por exemplo, faculdade de cinema, que é uma outra área que absorve música e fotografia igualmente, porque também o queridão lá do Collor é um cara que faliu o cinema nacional. Como ele cancelou tudo quanto era lei de incentivo que existia e tinha fechado o Ministério da Cultura, tinha cineasta passando fome no Brasil. Quem não conseguiu arrumar um emprego numa rede de TV qualquer foi virar dono de um negocinho próprio, foi abrir um estacionamento, uma padaria, qualquer outra coisa que fosse, porque não era mais possível viver de cinema no Brasil naquele momento. Então, assim, eu fui para a faculdade de publicidade com uma ideia. Falei, bom, nesse lugar consomem música, nesse lugar consomem imagens fotográficas e imagens de vídeo. Então é o lugar onde eu talvez tenha alguma utilidade. Eu fui para a faculdade de publicidade sem querer ser publicitário, mas querendo ser um prestador de serviço para a área de publicidade. E logo no começo já comecei a me desenvolver como um fotógrafo de publicidade, porque era a demanda que existia. É isso que eu fui treinar, é isso que eu fui estudar e é isso que eu executei profissionalmente desde então. Então são mais de 20 anos de fotografia publicitária. Eu terminei a faculdade, a formatura foi no ano 2000, né? O último ano de faculdade foi em 1999. Então eu já estava atuante no mercado de fotografia publicitária quando eu saí da faculdade. Então tem 18 anos de formado, mais o tempo lá de faculdade que eu já estava trabalhando. Então tem um tempo aí, né, nesse negócio. E sei lá, gente, eu tô contando essa história para vocês porque eu acho ela curiosa. Porque hoje muita gente tem com um plano de vida qualquer que seja e não necessariamente você vai conseguir perseverar no seu plano. Se você que está me vendo hoje é um jovem, um adolescente e tem ideais na sua cabeça, talvez você não consiga perseguir os seus ideais, mas de repente a vida é capaz de te providenciar ideias melhores do que as suas próprias. Eu não sei se astronauta era uma boa ideia, se ser piloto era uma boa ideia, se programador de videogames era uma boa ideia, se ser músico numa banda de heavy metal era uma boa ideia. Eu cheguei a executar isso, tive inúmeras bandas, fiz shows e tal, mas não sei se seguir nessa carreira era uma boa ideia. Mas seguir na fotografia foi uma boa ideia. Tudo que eu consegui até hoje foi graças à fotografia, no final das contas. Então, se eu já rodei quase que esse país inteiro dando cursos e workshops e palestras, é porque a vida me trouxe para a fotografia. Se eu tenho uma marca como a Canon como parceira oficial minha, é porque foi a fotografia que me abraçou. Então, ao tamanho da empresa que de repente hoje eu consigo ter como parceira uma distribuidora como a Sigma, que é uma distribuidora há 25 anos no mercado brasileiro. Tenho fotos que já foram publicadas em não sei quantos países, tenho clientes de fora, clientes da área de fotografia publicitária em outros países e aqui no Brasil. Então, se eu conseguir subir os degraus que eu consegui, foi porque de alguma forma a fotografia me escolheu. Eu tinha outros planos, não era esse o plano. Mas esse plano que aconteceu, que não era um plano, foi só um acontecimento, foi muito bom e vem sendo muito bom. Então, talvez a moral da história, não sei se tem uma moral da história, mas talvez signifique que não é realmente necessário ter um plano de vida. Hoje em dia todo mundo quer ter um plano, quer ter uma meta, quer ter tudo estabelecido e às vezes você simplesmente não consegue andar dentro desse plano e outras coisas melhores podem estar em volta de você e você não está enxergando porque tem um plano, né? Então talvez não seja isso. E ter um plano de vida não significa que você vai ser bem sucedido e às vezes você pode ser muito bem sucedido fora daquilo que você imaginou. E outro ponto é que assim, se por qualquer razão você está frustrado, tipo pensou em algo e não deu certo, tudo bem. Ser frustrado 1, 2, 3 vezes na vida ou mais vezes na vida é normal. E de repente são essas frustrações que vão nos fazer crescer e chegar a algum lugar melhor através desse caminho. Eu fui bastante frustrado nos meus planos iniciais, mas no final das contas consegui ser muito bem sucedido na fotografia. Se eu tenho hoje esse canal aqui no YouTube que tem mais de 20 mil pessoas acompanhando, eu devo ao fato de que a fotografia me escolheu. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para hoje, era um vídeo um pouco mais pessoal, compartilhar um pouco com vocês uma parte da minha trajetória, da minha história, das coisas que aconteceram nessa vida, daquela chegada no site dos apoiadores aqui no canal, a Canon do Brasil, a Sigma distribuidora, a comunidade de financiamento coletivo daqui junto ao Apoia-se e também o meu site, onde eu tenho lá a agenda de cursos, palestras e eventos que eu esteja participando, tá? O vernalha.com.br, que é o meu site. Beleza? A gente se vê por aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.